Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Todo o mundo cristão vem vivendo com grande exultação e alegria este tempo festivo em que celebramos o mistério central da nossa fé, o mistério pascal, Cristo ressuscitado. Se todas as vezes em que fazemos a Eucaristia atualizamos esse mistério, o domingo é, por excelência, o dia do Senhor em que a comunidade dos crentes se reúne em volta de Cristo ressuscitado, misteriosamente presente nos sinais da Assembleia, da Palavra, do sacerdote, do pão e do vinho. Hoje, terceiro domingo da Páscoa, e desta Igreja do Santíssimo Salvador da Matriz da Horta, vamos acompanhar as transmissões que prestimosa e generosamente nos são proporcionadas em imagem pelo canal 1 da RTP e audição pela rádio local Antena 9, permitindo que todos aqueles que por qualquer motivo, doença, idade, confinamento, impedimento ou outro, não tenham a oportunidade para participar ativa e presencialmente na Eucaristia, possam escutar e acolher a palavra e comungar espiritualmente o corpo de Cristo, vivo e ressuscitado. Também neste terceiro domingo da Páscoa, e em união com todas as dioceses do país, damos início à 58ª Semana de Oração pelas Vocações Consagradas, tão importantes quão necessárias na Igreja e no mundo. Somos ainda todos convidados a ter presente na nossa vida de cristãos a figura ímpar de São José, padroeiro da Igreja Universal, a quem o Papa Francisco dedicou este ano litúrgico. Desta parcela do povo de Deus e na pessoa do seu primeiro responsável, reverendo Padre Marco Luciano, do reverendo Padre Aurélio Sousa, vigário episcopal, e do reverendo Padre Raimundo Bulcão, a todos nós aqui presentes, a todos os telespectadores da RTP e rádio ouvintes da Antena 9, dirigir-nos-me uma saudação muito própria deste tempo litúrgico da Páscoa. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Evoquemos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Pai, para que este rito de aspersão revive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. E digamos: purificai e abençoai a vossa Igreja. Deus Criador, que na água e no Espírito deste forma e imagem ao homem e ao universo. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizestes renascer como novas criaturas.
Deus omnipotente nos purifique do pecado e pela participação na Eucaristia nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora, por se ver restituída à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro disse ao povo: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacob, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós resgatastes e negastes na presença de Pilatos, estando ele resolvido a soltá-lo. Negastes o santo e o justo e pedistes a libertação de um assassino. Matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Agora, irmãos, eu sei que agistes por ignorância, como também os vossos chefes.
Foi assim que Deus cumpriu o que de antemão tinha anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu mestre havia de padecer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Leitura da primeira epístola de São João. Meus filhos, escrevo-vos isto para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o justo, como advogado junto do Pai. Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E nós sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém
guardar a sua palavra, nesse o amor de Deus é perfeito. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: "Por que estáis perturbados? E por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: "Tendes aí alguma coisa para comer?" Deram-lhe uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: "Foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A paz esteja convosco. Sabe bem, meus irmãos e amigos, abrirmos as páginas dos Evangelhos e escutarmos isto da voz do Senhor. A paz esteja convosco. Queridos irmãos e amigos, o Senhor hoje quer bater à porta do nosso coração. O Senhor hoje quer trazer à minha vida a paz,
a paz comigo, a paz com aqueles que me rodeiam, a paz com todos. Meus irmãos, o Senhor hoje não pede nada, Ele não vem pedir nada, Ele vem para oferecer a paz. Meus irmãos, perante isto, os apóstolos ficaram como que apavorados. Parecia que tinham visto um fantasma, um espírito. E, meus amigos, impressiona-nos o lamento de Jesus. Eu não sou um espírito, eu não sou um fantasma. Há em Jesus como que um desejo de ser reconhecido, acolhido como um amigo, aquele amigo que esteve fora durante muito tempo, que regressa à casa depois de uma longa jornada e apenas quer um abraço. Meus irmãos, para dissipar todos os medos e todas as dúvidas, Jesus pronuncia verbos muito simples, verbos que estiveram sempre presentes naquilo que foi a sua ação, naquilo que foi a sua vida pública. Este Jesus que passou pelo nosso mundo fazendo o bem, realizando o bem. O Senhor diz mais uma vez: vede, tocai, vamos comer juntos. Assim os apóstolos, meus amigos, mais uma vez rendem-se a um prato de peixe. Aqui não estão os discursos poéticos, eloquentes, as teofanias estrondosas, os sinais espetaculares que nós muitas vezes exigimos para que Deus se manifeste às nossas vidas. Aqui, apenas a mais humana de todas as necessidades, aquilo que todos nós precisamos fazer, se não morremos, vamos comer. Meus irmãos, Jesus hoje, neste terceiro domingo do tempo pascal, quer entrar na nossa vida, quer ser reconhecido por cada um de nós, não por conteúdos, não por ideias, mas por gestos. Quer comer connosco, e comer é um sinal de vida. Comermos juntos é sinal de uma comunhão que é reencontrada, uma comunhão que passa pela paixão, passa pela dor, passa pelo sofrimento, mas que se vive, mas que se experimenta naquilo que nós estamos a viver, que é a alegria da Páscoa. Meus irmãos, Jesus não faz pedidos, não dá ordens, mas oferece mais uma vez a comunhão. Vem à nossa vida, Ele partilha alimentos, Ele partilha olhares, Ele partilha amizade e Ele partilha a palavra. E, meus amigos, são maravilhosos os passos desta oferta. Primeiro, um convite a termos paz. Um convite, segundo, a olharmos Jesus olhos nos olhos. E terceiro, um convite a tocar-lhe. Mas, meus amigos, como é que nós hoje, no concreto das nossas vidas, tocamos e experimentamos Jesus? Não tínhamos dúvidas que nós continuamos a tocar Jesus nos pobres. Nós continuamos a tocar Jesus nos excluídos. E particularmente no tempo difícil e doloroso para muitas famílias que nós estamos a viver, porventura, aquelas que neste momento também nos estão a ouvir e a acompanhar-nos em oração, nós tocamos os pobres, nós tocamos os excluídos e nós tocamos Jesus nos doentes dos hospitais, nas vítimas de Covid-19, em todos aqueles que de forma abnegada e dedicada tentam fazer tudo por tudo para dar saúde aos irmãos. Meus amigos, o Evangelho prossegue. Abriu-se-lhes então um entendimento para compreenderem a Escritura, porque até agora os seus olhos estavam fechados. E nós também precisamos fazer uma coisa, meus amigos, e este também é um desafio
que este domingo nos coloca. Nós precisamos discernir os acontecimentos da nossa vida à luz da palavra de Deus. Olhar para os acontecimentos, para as circunstâncias da nossa vida com os olhos da fé e à luz da palavra. Finalmente, meus amigos, o Senhor hoje convida-nos a algo de muito importante na vida da Igreja. O Senhor convida-nos à missão, a sermos missionárias e missionários no mundo em que vivemos. Vós sereis minhas testemunhas. E como é que nós vamos ser testemunhas de Jesus, meus amigos? Eu penso que a primeira leitura pode nos inspirar. São Pedro na primeira leitura. Nós vamos ser testemunhas de Jesus no mundo, anunciando convictamente que Jesus está vivo, a partir da nossa experiência pessoal de fé, a partir daquilo que nós vivemos, particularmente na comunidade que se reúne em domingo em oração. É aqui que nós experimentamos Jesus, é aqui que nós vivemos Jesus, é aqui que Ele nos dá a força, é aqui que Ele nos dá o alimento, é aqui que Ele nos projeta para a vida com um sentido novo que a vida nos pode oferecer a partir da reflexão da palavra e a partir do pão que nós comungamos na Eucaristia. Mas o Senhor convida-nos também a que os nossos gestos sejam gestos de libertação, sejam gestos de vida nova. Pedro cura um coxo na porta do templo, como que dizendo a cada um de nós: queres que Jesus esteja vivo no nosso mundo? Cura os teus irmãos, como Jesus curou. Sara os teus irmãos. Ajuda a sarar as feridas. Ajuda a fazer com que aqueles que estão caídos se levantem. Meus amigos, assim como Jesus foi ao encontro dos discípulos nesta aparição, que foi a sua terceira aparição aos discípulos, Ele também quer se encontrar com cada um de nós. Abramos o nosso coração, pois Ele é a nossa paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, a Cristo ressuscitado que intercede pelos pecadores junto do Pai, peçamos que os seus fiéis sejam testemunhas do perdão e digamos com alegria: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras, pelos que reconhecem ao partir do pão e por aqueles a quem Ele perdoa os pecados, oremos ao Senhor. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pelos que exercem responsabilidades maiores e pelos povos do mundo inteiro e seus governos, oremos ao Senhor. Pelas vítimas das injustiças deste mundo,
pelos inocentes perseguidos e condenados e por aqueles de quem Jesus se fez igual, oremos ao Senhor. Cristo, ouvimos, Cristo, atendai-nos. Pelos que não ousam crer na ressurreição de Jesus, pelos que por vergonha negam o santo e o justo, e pelos que agem contra ele por ignorância, oremos ao Senhor. Cristo, ouvimos, Cristo, atendai-nos. Por todos nós aqui presentes neste dia, pelos que celebraram conosco a Santa Páscoa e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna, oremos ao Senhor. Cristo, ouvimos, Cristo, atendai-nos. Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens, que pela vossa cruz e ressurreição cumpristes os que diziam as Escrituras, fazei de nós testemunhas audazes da palavra, no mundo onde nos enviais a trabalhar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo João, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. De maneira particular, a alma do Padre José Albernaz Pereira Escobar, falecido na passada sexta-feira. Por alma de Renato Silveira, intenções de sua família, Manuel Fontes e intenção de sua esposa, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com fé e com confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazeis chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Que abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe.